sobre... Meu Deus, quanta gente. Falar sobre legado, como o pastor falou. Legado não é algo que a gente deixa para alguém. Não é o que eu vou deixar, por exemplo, para os meus filhos ou para a próxima geração. Mas é algo que eu deixo em alguém. Porque quando eu deposito algo dentro de uma pessoa, isso não pode ser roubado, isso não tem prazo de validade, isso não estraga com o tempo. Quando eu deixo algo dentro de alguém, enraizado em alguém, isso quer dizer que pode vir o que for, mas aquilo já está enraizado, aquilo já tem um alicerce dentro da pessoa. Então, o legado não é sobre uma herança ou bens que eu deixo na vida de alguém, mas sobre algo que eu coloco em alguém. E a gente pode olhar para um modelo disso vendo Jesus. O legado de Jesus, ele é simples, mas é o legado mais lindo que a gente pode ver, que a gente pode assistir. O legado de Jesus não foi bens, não foi promessas, mas foi uma pessoa. Jesus vem e deixa um legado, não para andar do nosso lado de mãozinha dada, não para nos trazer um arrepio no meio do culto, mas Jesus deixa um legado que se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é uma coisa que vai estar com a gente num culto para eu sentir um arrepio, para eu cair no chão, ou uma coisa que vai trazer uma impressão dentro de mim sobre alguma decisão que eu tenho que tomar, não. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós, que está internalizado dentro de nós, que muda o nosso DNA, que muda a forma como nós vemos o mundo. E esse foi o legado de Jesus. Uma pessoa. E essa pessoa, ela carrega uma mensagem. E a mensagem mais linda que nós podemos ver e ouvir. E essa mensagem, esse legado, o Espírito Santo, ele não tem prazo de validade dentro de nós. O Espírito Santo, uma vez que nós aceitamos, ele vive eternamente conosco dentro de nós, porque o legado de Jesus, ele é eterno. Então, em todo tempo que nós olhamos para a Bíblia, a gente pode perceber que Deus, ele não é um Deus individual. E eu não estou falando que o Senhor não se importa com as suas causas individuais ou que o Senhor não tem um chamado individual para você, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o modelo do reino é um modelo conjunto. Até porque o Senhor não nos chama por indivíduo, mas Ele nos chama pelo corpo dEle. Então, o chamado do Senhor não é individual. Sim, Ele se importa com as suas causas. Sim, Ele se importa com você, com as suas dores. Ele tem um chamado específico. Ele tem um propósito específico para você. Mas esse chamado do Senhor aponta para o reino. Aponta para um conjunto. Então, nós podemos olhar, por exemplo, na Bíblia, quando nós olhamos para Elias. Elias, sim, foi um grande homem, um grande profeta, mas quem recebeu a porção dobrada foi aquele que sucedeu Elias, foi Eliseu. Nós podemos olhar também para Moisés. Moisés foi aquele que libertou o povo da escravidão. Foi aquele que foi levantado pelo Senhor como um libertador de um povo. Mas quem acessou a terra prometida não foi Moisés, mas Josué. Nós podemos olhar também para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem de guerra, um homem que batalhou, um homem que estava ali guerreando pelos territórios, guerreando pelo povo de Deus. E Davi tinha um desejo dentro do seu coração que era construir um templo. Mas Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão, seu filho. Também nós podemos olhar para Jesus. Jesus, quando ele vem podendo fazer tudo sozinho, Jesus tinha poder, Jesus tinha autoridade, Jesus tinha autonomia para fazer tudo o que ele quisesse sozinho, mas ele decide chamar 12 pessoas para caminhar com ele, transferir o que ele sabia, transferir os segredos do reino para 12 pessoas. E quando Jesus vem, ele vai e ele diz: obras maiores que essas vocês farão. Então, quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para o modelo do reino de Deus, não é individual. E a gente precisa pensar que os nossos dias na terra, eles estão contados, amém? Vai chegar um momento que nós não vamos mais estar aqui.
Mas a gente precisa pensar o que nós estamos deixando. Não somente para aqueles que hoje nos assistem, para aqueles que hoje caminham com a gente, mas o que nós estamos deixando quando alguém lembrar do meu nome? O que essas pessoas vão pensar? Quando alguém falar sobre mim, quando alguém lembrar da minha história, qual vai ser a marca que eu vou ter deixado nessa terra para as futuras gerações que estão vindo? Eu queria ler com vocês 2 Reis, e quem tiver a Bíblia pode abrir. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 7. Segunda Reis 2, 7 diz assim: 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância. E eles dois, que era Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça antes que eu seja levado de ti. Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Elias respondeu: pediste algo muito difícil, entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e os cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em 2 partes. E pegou a capa de Elias que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, essas se dividiram em 2 partes e Eliseu atravessou. Aqui eu acho interessante que antes de acontecer qualquer coisa, Elias, ele dá uma ordem a Eliseu dizendo que sim, isso que tu me pediu é difícil, mas se me veres, isso vos será dado, mas se não ver, não será dado. E por que Elias fez questão de falar isso para Eliseu? Eu vejo que tem muitas coisas que nós precisamos ensinar para aqueles que nos seguem, para aqueles que caminham com a gente, que não são coisas teóricas, não são coisas que eu vou estar aqui em cima falando, mas as pessoas precisam me ver fazendo para que elas entendam o que está acontecendo. É muito fácil eu chegar e falar talvez para as pessoas que caminham comigo ou para os meus futuros filhos, para que eles sejam fiéis ao Senhor, mas quando chega a minha vez eu não consigo ser fiel, porque talvez eu tenha uma conta para pagar e a minha fidelidade é colocada de lado. Como eu posso cobrar fidelidade quando na minha vez eu não soube mostrar fidelidade? Então tem algumas coisas que a futura geração, que os seus filhos vão precisar ver você fazendo, para que sim, eles continuem com aquele legado. Não somente algo teórico, mas algo que é preciso ver. Eu vi que quando a coisa apertou, eu vi que o meu pai, ele continuou e permaneceu fiel ao Senhor. Eu vi que quando talvez faltou algo em casa, meu pai nunca negociou um princípio, que é as primeiras partes sendo entregues ao Senhor. Talvez quando algo apertava, alguma coisa acontecia dentro da minha casa, eu via a minha mãe em primeiro lugar clamando ao Senhor em jejum e oração, e isso me deixou um legado, isso os meus olhos viram, então isso deixou uma marca dentro de mim. É muito fácil nós queremos ensinar sobre jejum, sobre oração, quando a gente mesmo não faz. É muito fácil eu querer ensinar sobre fidelidade, sobre santificação, sobre busca no secreto, quando eu não faço. Não adianta, porque se não veres, a capa se perde. Essa geração, os nossos filhos, aqueles que virão depois de nós, eles precisam ver. Quando eu vejo o meu pai sendo fiel, talvez a minha mãe em meios no futebol, quando eu levo o meu filho para o futebol, vejo que está todo mundo lá fazendo coisa errada, mas o meu pai permaneceu guardando os olhos, guardando as palavras. Aí eu vi, isso é fidelidade. Quando eu vi que algo dentro da minha casa estava desandando,
Talvez o casamento dos meus pais não estava na melhor forma, mas eu nunca vi eles se desrespeitarem. Eu nunca vi eles lançando palavras malditas um para o outro. Isso deixa um legado. Não é simplesmente eu falar para o meu filho, seja fiel. Não xingue a sua esposa, mas é eu mostrando na prática o que é fidelidade num casamento, o que é ser fiel, o que é construir uma casa alicerçada na rocha. Essa geração, ela precisa ver para que ela consiga pegar esse princípio. Não é um evangelho na teoria, mas é algo prático. Depois disso, Elias é levado aos céus e Eliseu pega a capa de Elias. E eu acho engraçado que da mesma forma que Elias abriu o mar, Eliseu poderia ter feito de uma forma diferente. Eliseu poderia ter dado uma ordem, um comando, colocado os pés, mas não. Se a gente presta atenção, a gente vê que Eliseu, ele fez da mesma forma que Elias fez. Ele viu Elias fazendo, batendo a capa sobre o Rio Jordão e o rio se abrindo. Depois, na vez de Eliseu, o que ele fez? Ele pega a capa, bate sobre o Rio Jordão e as águas se dividem mais uma vez. Isso mostra como que a gente faz, tem um peso sobre aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos seguem, aqueles que nos acompanham. O que eu faço tem um peso sobre essas pessoas que seguem a nossa visão. Então ali, Eliseu poderia ter feito o rio se dividir de outra forma, mas não. Ele seguiu os passos que Elias tinha feito, da mesma maneira, da mesma forma. E assim é com a gente. Talvez você hoje, com seus olhos naturais, você não consiga enxergar, mas talvez você, sendo uma mulher de oração, isso mostra algo para sua filha. Talvez a sua filha vendo você orar todos os dias, clamar todos os dias, isso mostre muito mais a ela do que se você falasse sobre a oração. O legado que você, talvez quando ela for morar sozinha ou ter o próprio casamento, ela vai lembrar, cara, eu lembro que quando as coisas estavam ruins, a minha mãe, ela ajoelhava, jejuava e clamava aos céus. Então é isso que eu também vou fazer, como Elias e Eliseu. Então, depois disso, recai porção dobrada sobre Eliseu. Porção dobrada. Então, entenda que isso que talvez você faça hoje, a semente, algo que você planta em terra, algo que você planta na vida dos que virão depois de você, eles colherão porção dobrada. Então, se você planta uma vida de intercessão, de adoração, de jejum, de temor ao Senhor, entenda que os seus filhos vão colher porção dobrada daquilo que você planta. Agora, se você planta para o outro lado, isso também vai recair sobre eles. Em Apocalipse 19:7 fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Nós vivemos à espera de um casamento. Nós vivemos à espera para que o noivo entre. Nós, como noiva, como igreja, nós vivemos à espera desse momento. E é engraçado que o Senhor, Ele poderia ter usado qualquer outra figura para falar sobre a igreja, mas Ele escolhe usar o corpo. Ele poderia ter usado outros exemplos ou ter dado outra figura para falar da igreja, mas não. Ele escolhe usar o corpo. E às vezes é algo tão simples, é algo até mesmo meio bobo de se falar, mas nós não abrimos os nossos olhos para isso. Um corpo, ele é feito de muitos membros, cada membro com a sua função. Isso fala da gente. Irmão, você não é igreja sozinho, tá? Esse pensamento de que nós somos igreja, eu sou a igreja está em mim, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos igreja, não é essas 4 paredes aqui, não. Nós somos igreja quando nós nos juntamos, cada membro com a sua função, cada membro com o seu dom, com o seu talento, quando nós nos unimos, isso é igreja. Porque vão ter coisas que você vai fazer que eu não vou saber fazer. Tem lugares, áreas que você vai saber ministrar, pessoas que você vai tocar que eu nunca vou conseguir chegar. Tem lugares que você vai acessar que eu, o pastor Dani e a pastora Raquel, eles também não vão conseguir acessar. Por isso nós somos
um corpo com muitos membros, cada membro com a sua função. Então o dom que você carrega, talvez é algo único seu, e nós precisamos disso no corpo. Nós precisamos que aquilo que o Senhor entregou para você seja acrescentado no corpo, somando para o reino, somando para esse sistema do reino de Deus. Agora, se eu pego um membro e eu arranco fora do meu corpo, arranco a minha mão fora, esse membro, ele não sobrevive, ele não continua funcionando. Então não tem como você querer fluir em dons, fluir em sobrenatural, fluir em profecia, fluir em chamado, viver a plenitude do seu propósito se você não estiver inserido no corpo. Mas o corpo, mesmo sem um membro, talvez ele fique meio desfalcado, mas ele vai funcionar. E com a graça de Deus ele vai funcionar em plenitude. Então você está inserido ao corpo, não é somente falando sobre a saúde do corpo, mas é a saúde de você mesmo. Porque quando a gente arranca um membro do corpo, esse membro morre. E eu não digo aqui uma morte física, mas uma morte espiritual, porque é o seu chamado. Você não vai conseguir alinhar o seu chamado se você não estiver inserido na serventia de um corpo. E corpo, irmão, não é assinar a membresia de uma igreja. Não é assinar um papelzinho ali e dizer agora eu faço parte de um corpo. Não. O corpo de Deus é quando eu estou inserido no corpo, fazendo aquilo que eu fui criado e chamado para fazer. Aí sim eu estou inserido no corpo. E é interessante olhar que cada um tem a sua função. Se eu olho para o outro e desejo o dom que o outro carrega, desejo ocupar o espaço que o outro está ocupando, desejo, sei lá, carregar o dom de cantar, mas eu sei que eu não fui chamado para isso. É como se nós quiséssemos colocar dentro de um corpo 4 pés. Não funciona, não vai, não flui, não cresce, porque a gente precisa das mãos, a gente precisa da função de cada um. Então eu não posso olhar e desejar o espaço do outro, mas eu preciso entender o que o Senhor me chamou a fazer, o que o Senhor me chama a fazer, qual que é o dom que eu carrego, para assim olhar para a igreja, olhar para o corpo e acrescentar em cima disso. Amém? Então, conectar-se ao corpo não é somente dizer que eu venho a uma igreja, mas é somar para o sistema do reino de Deus. Eu queria que nós olhássemos para Moisés. Eu fico pensando que Deus poderia ter levantado Moisés, sim, como um homem de Deus, mas Moisés poderia muito bem ter pegado Zípora, os seus filhos, e ido à terra prometida. Era um processo que demoraria, sei lá, alguns meses. Eles chegariam lá, talvez eles teriam outros filhos, eles colocariam a cultura do reino de Deus sobre a mentalidade daquele povo, e amém, tudo seria mais fácil. Mas Deus não levanta Moisés para que Moisés vá até a terra prometida olhando somente para o umbigo dele, olhando para aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, na própria vida. Não, o Senhor levanta Moisés como libertador do povo. E um processo que era para demorar meses, demorou 40 anos. Porque um povo não parava de reclamar, não parava de murmurar, não parava de dizer: meu Deus, que saudade do Egito, que saudade das coisas que eu comia no Egito. E às vezes a gente lê isso e não consegue abrir os nossos olhos. Quantas vezes nós estamos vivendo o reino, vivendo em igreja, vivendo em corpo, e a gente começa: meu Deus, que saudade daquelas amizades, que saudade das coisas que eu fazia, que saudade de, sei lá, dos ambientes que eu frequentava, murmurando, e isso só atrasando o nosso processo. Moisés, ele foi levantado como um libertador do povo. Então ele foi como um homem que tomou a responsabilidade, entendendo: o Senhor me chamou para uma causa, o Senhor me chamou para uma missão, então eu vou viver por isso. Eu vou viver por isso. E entenda, irmão, Moisés não acessou a terra prometida. Ele sacrificou a própria vida, sacrificou os próprios desejos, porque ele entendia: eu tenho uma missão. O Senhor me chama para algo e eu vou gastar os meus dias cumprindo com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não quero saber quem vai... eu não quero saber o outro, eu não quero olhar para o outro, eu quero simplesmente ter a responsabilidade daquilo que o Senhor me entregou. Então eu sei que eu fui levantado para libertar um povo, para tirar aquele povo da escravidão e levar até a terra prometida.
E no meio do caminho ele enfrenta tantos desafios, aquele povo, criando outros deuses, criando bezerro de ouro, murmurando, desejando o Egito. E aquilo atrasou o processo. Eles continuaram andando em círculos pelo deserto. E de repente, existiu um dia. Porque entenda, irmão, Moisés, ele não acessou a terra prometida, mas Moisés assistiu e viu a glória de Deus. Eu fico pensando Moisés naquele monte, falando, o que é terra prometida perto disso? O que é terra prometida perto disso que eu estou acessando aqui? Então, o que importa, eu sei que cada um de nós aqui, nós temos promessas, nós temos talvez um lugar de destino, mas o que mais vale é viver o processo vendo a glória de Deus face a face. Quando Moisés desceu daquele monte, o rosto dele resplandecia com a glória de Deus. Então, eu não me importo se eu vou acessar as minhas promessas, eu não me importo se a minha terra prometida eu vou colocar os pés lá. O que me importa é viver o processo, olhando a face de Deus. E Moisés sobe naquele monte e a criação é revelada a ele, o Deus criativo, a faceta do Senhor sendo revelada a Moisés. Mas ele não acessou a terra prometida. Mas eu fico me questionando, que peso tem eu acessar minha promessa quando eu posso todos os dias clamar e buscar pela glória do Senhor? Que peso tem eu conquistar casas, carros? Que peso tem eu ir para outros lugares, sendo que quando eu rodo eu posso olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu desejo a Tua glória, me mostra um pouco mais. E quando eu vejo os olhos do Senhor, quando eu encontro esse lugar, eu entendo que de nada vale eu pisar na terra prometida, eu acessar uma terra que emana leite e mel, se eu não vivo o processo conhecendo a glória do Senhor. E no final, Moisés, quem entra na terra prometida é Josué. E Deus fala, assim como eu estive com Moisés, assim estarei contigo. E essa é uma das únicas frases de encorajamento do Senhor para Josué, dizendo que, sabe aquilo que Moisés viu? Sabe aquilo que Moisés acessou? Assim eu estarei contigo, somente seja forte e corajoso. Nós podemos olhar também para Davi. Davi, como eu falei antes, Davi foi um homem de batalha, um homem que guerreou, um homem que, ele batalhou pelo Senhor, um homem que vivia em guerra, mas existia um desejo no coração de Davi, que era construir um templo para o Senhor. Existia esse desejo dentro do coração de Davi, de construir essa casa, essa coisa gloriosa para o Senhor. Mas Davi não construiu. Davi não construiu o templo. Quem construiu foi o filho dele, Salomão. Mas sabe de uma coisa? As gerações de reis foram se passando sobre Israel e muitos deles não faziam aquilo que agradava o coração de Deus. E a Bíblia fala, tal rei não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Tal rei não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E aquilo continuou, gerações, os reis desagradando o coração de Deus. Mas no final o Senhor sempre dizia, eu não vou destruir vocês, não porque vocês merecem, não porque vocês são bons, mas por amor ao meu servo Davi. Davi deixou um legado. Muitos reis vinham, sujavam o nome de Israel, sujavam o nome do povo de Deus, e Deus não os destruiu por amor ao meu servo Davi. Sabe que o Senhor possa olhar talvez daqui muitas gerações, e que aquilo que você vem plantando possa talvez ter um reflexo lá na frente dizendo, cara, tu vacilou aqui, mas eu não vou fazer com que a minha ira recaia por você, porque um dia o teu pai lá atrás, o teu avô lá atrás já erguia um clamor por você. 1 Reis 15:4 diz, mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando-lhe um filho e sustentando Jerusalém. 2 Crônicas 21:7, porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por amor da aliança que fizera com Davi, e porque tinha prometido dar-lhe uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Isaías 37:35, porque eu defenderei essa cidade, para livrar, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo.
Isso é um legado. Isso é deixar um legado. É algo que as gerações virão, o tempo vai passar, irmão. A gente vai virar pó. O tempo vai passar, mas existiu um amor, uma serventia no coração de Davi que perdurou tantas e tantas gerações que o Senhor, apesar da iniquidade do povo, ele dizia: cara, eu me lembro do amor do meu servo. Eu me lembro o que Davi plantava na minha presença. E somente por isso eu não vou destruir esse povo. A gente também pode olhar para outro homem de Deus chamado Noé. Em Gênesis 6:8 fala que Noé foi achado justo e íntegro em sua geração. Eu acho interessante que Noé, ele foi achado justo e íntegro em sua geração. E por conta de Noé, o Senhor, ele poderia também ter salvado talvez somente Noé, a sua esposa. Mas não, o Senhor escolhe salvar Noé, sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então ali o Senhor está tendo cuidado de salvar não somente Noé, mas a descendência de Noé. A descendência que viria depois de Noé, o Senhor teve o zelo e o cuidado de salvar também os que viriam depois. Olha o peso, por causa da integridade e da justiça de Noé, os filhos dele colheram a salvação, a salvação que veio de Deus. Então Noé gera Sem e mais outros 2 filhos. Sem, ele gera Arfaxade, que gera Selá, que gera Eber, que gera Peleg. Tá anotando os nomes, irmão? Sugestões para os filhos de vocês? Gerou Reu, gerou Segreg, gerou Naor, que gerou Terá, que gerou Abrão. E perante Abrão, a promessa que o Senhor entrega a Abrão, em Gênesis 12:3 fala: e todas as famílias serão abençoadas por meio de ti. Então, por conta da descendência de Moisés, vai indo até que chegue em Abraão, e através de Abraão as famílias da terra foram abençoadas por conta dele. Por conta da integridade de um homem que plantou uma semente lá atrás, Noé, um homem íntegro e justo perante o Senhor. Chega Abraão, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Sabe, gente, o diabo, ele é tão sorrateiro muitas vezes, que como nós viemos falando nas sextas-feiras, é que existem conceitos, planos de Deus, coisas que vêm do Senhor, mas o diabo aos poucos ele vai dando um jeitinho até que está tudo corrompido. Começa aos poucos trazendo um conceito errado, uma verdade, uma meia verdade, e daqui a pouco todo o conceito que a gente tem sobre algo se distorce. E eu vejo que isso também a gente consegue ver nessa parte de legado. Eu quero que vocês pensem agora na coisa mais valiosa que os pais de vocês deixaram para vocês. Se vocês ainda têm os pais vivos, a coisa mais valiosa que os pais de vocês estão deixando para vocês? Pensem nisso. Qual é a coisa mais valiosa que a minha mãe deixou como mulher? O que é a coisa mais valiosa que meu pai deixou como homem? Eu duvido que alguém aqui tenha pensado em algo material. Que alguém aqui tenha pensado em um terreno, em uma empresa, em um carro, eu duvido. Sabe por quê? Porque no final isso não tem valor nenhum. No final, quando a gente vê lá, na essência de tudo, isso é lixo. Isso não vale nada. Porque não é isso que a gente lembra. Quando eu falo o nome dos meus pais, eu não lembro no carro que ele tinha, eu não lembro das coisas que eles deixam para mim, isso não tem valor nenhum. Mas o diabo, ele é tão astuto que hoje, qual que é a nossa maior preocupação, talvez até como pais, talvez como geração, qual que é a nossa maior preocupação? É sucesso profissional? É o que eu vou fazer de faculdade? Um pensamento que eu vejo muitas pessoas falando é: eu quero trabalhar para dar uma vida tranquila para os meus filhos. Eu quero trabalhar, eu quero dar tudo de mim, eu quero deixar algo estruturado para dar uma vida tranquila para os meus filhos. Só que, irmão, a missão, o reino, a igreja, ela não é tranquila. Não é, a missão não é tranquila. Então não ensina isso para os teus filhos.
que vai ser tranquilo, que vai ser fácil, que o pai está trabalhando para te dar uma vida tranquila. Não. Porque no final de tudo, ele não vai se lembrar disso. No final de tudo, o carro que talvez tu tenha hoje, que tu lutou tanto para conseguir, e amém, gente, isso é válido, vocês estão entendendo? Amém, isso é válido. Que o Senhor dê muitos carros para vocês como família. Mas o problema é quando a gente coloca isso como o principal do nosso trabalho. O problema é quando isso vira o centro de tudo. De que eu quero trabalhar até conseguir comprar aquele carro. Irmão, quando talvez o seu filho chegar na idade, esse carro ele vai ser um pedaço de plástico velho que talvez ele nem queira mais. Porque vai ser feio, vai ser antigo. Ou talvez a casa que você trabalha para conseguir, aquilo é o centro da sua vida, aquilo é a coisa que mais importa para você. Cara, se ninguém cuidar dessa casa, daqui a uns anos ela vai virar uma casa de mato e de bicho. Ou seja, os bens materiais, as coisas que às vezes a gente gasta uma vida para conquistar, não tem peso nenhum, não tem valor nenhum. E a gente tem que pensar em trabalhar para conquistar não é coisas materiais, mas princípios e valores enraizados na vida dos nossos filhos e das gerações que virão. Porque isso não tem prazo de validade. O carro que você comprar hoje, daqui a uns anos, isso vai estar velho. O celular que hoje você compra e aquilo virou um objeto de talvez orgulho para você. Daqui a uns anos esse celular não vai valer nada, talvez nem funcione mais. Mas agora, quando a gente planta algo sobre alguém, valores, princípios inegociáveis, sabe? Que as propostas vão vir, as pessoas vão vir querer negociar, mas a gente entende que eu estou plantando algo na vida do meu filho, na vida das pessoas que estão me seguindo, que eu sei que não vai ser abalado por qualquer ventinho. Eu sei que hoje, se alguém aqui vir com propostas lindas, oferecendo alguma coisa para algum jovem aqui, eu sei que eles têm um entendimento de que isso é passageiro e que isso vai custar um valor para eles, não um valor financeiro, mas diante da presença de Deus. Eu sei que se vier alguém oferecendo um amor, alguém oferecendo um carinho, eu sei que isso é inegociável para mim. Eu sei que o amor que hoje eu não encontro em outro lugar. Então podem vir propostas maravilhosas. Eu sei do princípio do valor que está enraizado dentro de mim. E isso não tem prazo de validade. Isso não é abalado, isso não é tirado com qualquer coisa. Então nós precisamos gastar a nossa vida, os nossos dias, não colocando como foco principal as coisas materiais, mas como eu posso construir um legado, um princípio enraizado na vida dos meus filhos? Como eu posso mostrar para eles que vale a pena ser fiel somente a uma mulher? Como eu posso mostrar para eles que pode vir a coisa mais linda do mundo, mas eu guardo os meus olhos, vale a pena guardar os meus olhos? Como eu mostro esse princípio? E eu tenho certeza que se um filho aqui vê um pai guardando os seus olhos em meio a tantas oportunidades, eu tenho certeza que no momento que vier uma tentação sobre ele, ele vai lembrar: cara, o meu pai me ensinou algo, o meu pai deixou um legado sobre mim. Então não. O que nós estamos deixando como legado? O que nós estamos deixando como marca sobre a vida das pessoas que caminham com nós? Porque as pessoas que estão com nós, elas não veem o que a gente fala, mas é o que a gente coloca na prática, o que a gente pratica. É isso que as pessoas vão ver e vão lembrar. Josué 1,6 diz: esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar aos teus pais. Então, entenda que aquilo que você planta hoje como pai, os seus filhos vão colher. E isso é louco, porque para algumas pessoas isso deve dar um desespero, mas para algumas pessoas isso deve gerar uma esperança dentro de si. Isso que você planta hoje como pai, como mãe, vai vir recaindo sobre a vida dos teus filhos. Então, se você hoje planta talvez uma vida no secreto, uma vida de jejum que às vezes ninguém vê. Se você hoje planta um clamor pelo futuro dos seus filhos, pelo futuro do teu DNA, pelo futuro das gerações que virão depois de ti, entenda, os seus filhos vão colher isso.
Mas agora, se você planta algo que talvez você faça escondido, talvez ninguém está vendo, mas você sabe, isso também vai recair sobre os seus filhos. Sabe, às vezes a gente cede a oportunidades muito bonitas aos olhos. Mas entenda que as suas escolhas, elas vão recair sobre a vida dos seus filhos. Às vezes você está querendo trabalhando com coisa errada, trabalhando com coisa que não deve trabalhar e acha que é legal porque tu está dando um carro legal para o teu filho, uma casa legal para o teu filho, mas entenda que o peso espiritual dessa decisão vai recair sobre ele. Assim como se você é um pai que talvez não conseguiu dar tudo para os seus filhos de bens materiais, mas permaneceu íntegro, permaneceu fiel, permaneceu um homem de princípios, entenda, o peso espiritual disso também vai recair sobre os teus filhos. E até hoje eu estava falando com a mãe, quando eu era pequena, a mãe tinha muito sapato. E eu lembro que eu falava para ela, mãe, guarda esses sapatos para mim, porque quando eu crescer eu quero usar todos. E eu lembro que até quando ela vendia algum ou dava para alguém, eu chorava, porque eu falava, mãe, eu quero usar esse sapato quando eu crescer. E eu colocava o sapato da mãe, nem cabia no meu pé, e eu desfilava pela casa e mostrava o meu sapato, os colar que ela tinha. E nossa, eu queria muito aqueles sapatos quando eu fosse adulta. Porque eu via minha mãe saindo de casa com aquele sapato, com uma roupa bonita, indo para o trabalho, e eu queria vestir aquelas roupas que ela tinha. Só que hoje a gente olha as fotos daqueles sapatos e eles eram feios. Era feio. Hoje eu não ia usar aqueles sapatos. Eu acho que ela nem tem mais nenhum daqueles sapatos. Mas eu lembro que, como criança, eu queria muito usar aqueles sapatos. E quando ela vendia, dava, eu ficava chateada. Porque eu queria o sapato da minha mãe. Só que hoje, irmão, o tempo passou, os anos se passaram e eu nem lembro mais como é que eram aqueles sapatos. Não lembro como eles eram e não faz diferença para mim. Mas eu lembro das coisas que a minha mãe deixou enraizadas dentro de mim. A minha mãe sempre foi uma mulher determinada, uma mulher que estudava, que não abria mão das coisas que ela se comprometia a fazer. Disso eu lembro. Mas me pergunta qual que era a cor do sapato. Eu não sei. Me pergunta como é que era o estilo do sapato. Eu não lembro. Mas eu lembro do dia a dia, na construção do dia a dia, o legado que a minha mãe deixou sobre mim. E hoje, eu sei que a minha casa, ela sim colhe frutos de coisas que a gente fazia lá atrás, coisas erradas, porque vocês aqui podem olhar para mim, olhar para minha casa e achar que sempre foi assim, mas não. Foi muito diferente. Muito diferente. As pessoas que nos conheciam lá atrás olham pra gente hoje e elas ficam, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu sei que, sim, a gente ainda colhe algumas coisas que a gente plantou lá atrás. Mas eu entendo que o que a gente planta hoje, a partir da decisão que nós tomamos, isso também vai gerar frutos lá na frente. E eu posso falar para vocês aqui que eu sei a vida de oração que a minha mãe plantou pela minha casa, no secreto, não porque ela me fala, mas porque eu vejo. Todo dia eu acordo, eu vejo a minha mãe na lavanderia, orando. Ela não me fala que ela ora por mim, mas eu sei que ela ora. E eu sei que quando eu estava... Gente, eu gostava do que eu fazia lá fora. Eu gostava quando eu estava lá fora. Mas eu sei que a minha mãe nunca desistiu de orar por mim. E hoje eu posso estar aqui, para vocês pode ser legal estar vendo, mas não tinha chance nenhuma de eu estar aqui. Porque eu sei que a minha mãe plantou uma vida de oração e hoje eu colho isso. Eu sei que hoje a minha casa está aqui. E vocês podem achar isso tudo muito normal, mas para quem conheceu a gente como família sabe. Hoje eu tenho a minha avó, o meu irmão, a minha tia, os irmãos do Yuri, toda a minha família está aqui. Uma família que um dia estava perdida nos próprios desejos, estava perdida nas próprias, nos próprios desejos de si mesmo, no egoísmo de si mesmo. E eu sei que daqui uns anos a gente
Os anos vão se passar, as coisas vão passar, e eu vou falar para os meus filhos, lá atrás existia uma mulher que erguia um altar no secreto, e por conta disso nós estamos aqui hoje. Eu sei que a minha casa, e eu sei disso, a minha casa vai ser um marco na história da minha família. Porque antes de nós, a gente vivia divórcio, a gente vivia traição. Quem conhece a minha família sabe do que eu estou falando. A gente vivia prostituição, a gente vivia tantas coisas erradas, vícios, mas porque uma casa se posicionou. Mas eu sei que começou por conta do clamor de uma mulher. E hoje a minha casa é um marco para a história da minha família. Eu sei que a história, a infância que os meus filhos vão viver vai ser diferente da minha. Eu sei que os meus filhos vão contar para os filhos deles que lá atrás começou porque a minha bisa orava na lavanderia. Eu sei disso. Porque não foi construído em holofotes, não foi construído em público, foi construído em secreto. E hoje a minha casa colhe o que foi plantado no secreto. E eu sei que talvez o peso que a minha mãe enfrentou orando por nós, eu nunca vou saber o que é isso. Talvez não vendo nada acontecer, talvez vendo eu sair, continuando, talvez indo em festa, indo em um monte de lugar errado. A minha mãe ali continuando a orar sem ver mudança nenhuma. Eu nunca vou entender o preço que isso tem. Sabe, hoje é tão mais fácil para mim, porque algo já foi plantado. Hoje é mais fácil eu acessar um lugar no Senhor, porque eu sei que o solo, o terreno já tinha sido preparado por alguém que intercedia por mim. Nós, como geração, hoje é mais fácil para nós, porque antes de nós existiam pastores que oravam por nós, oravam para que nós pudéssemos acessar. Hoje é mais fácil. Eu honro a vida da pastora Lore e do pastor Ismael, porque talvez o que eles viveram, pagaram um preço na missão, eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Talvez os sacrifícios que eles tiveram que fazer, até mesmo para a vida dos filhos deles, eu não vou entender o que é isso. Talvez o preço pago na missão, a vergonha, a opressão de viver, de abrir o terreno, de caminhar e não ver saindo do lugar, sabe? Eu nunca vou entender o que é isso. Porque pela glória de Deus já existiam pastores antes de mim que oravam para que essa geração vivesse um avivamento, vivesse uma mudança de cultura. E hoje tudo que nós vivemos é mais fácil, mas porque antes existia um preço pago. E esse preço eu nunca vou entender o que é. Mas existiu alguém que talvez jejuava por uma geração, alguém que erguia um clamor, erguia uma intercessão por uma geração, e hoje nós podemos andar como se o terreno já tivesse sido aplainado, sabe? Não é difícil, a gente não tem que ficar subindo galho, a gente não fica se enroscando em lixo, não. Porque alguém já passou por ali, já abriu a estrada, já limpou o caminho para que hoje nós pudéssemos correr e caminhar com mais constância. Mas antes disso existiu alguém que pagou um preço para que aquilo fosse limpo. Então, eu honro a vida dessas pessoas que já fizeram tanto por nós como geração. Coisas que eu não vou entender, coisas que eu não vou saber o que é, porque alguém já pagou o preço. E a equipe pode subir, né? Eu já estou terminando. Eu queria ler com vocês João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 6. João 1,6 fala assim: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a luz verdadeira que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Versículo 19. Esse foi o testemunho de João. Quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? E ele respondeu: não sou.
E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi, já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Deus. Sabe, é estranho a gente olhar que João era primo de Jesus. Mas aqui ele fala que não o conhecia. Crescendo com Jesus, sendo primo de Jesus, ele fala que não o conhecia. Aqui a gente vê a diferença de pessoas que talvez até vêm na igreja, têm uma vida rasa com o Senhor, mas não tem revelação de quem Ele é. João, ele andava com Jesus, cresceu com Jesus, mas nunca tinha tido a revelação de que aquele era o Filho de Deus. Então, eu fico imaginando João batizando com águas, e de repente ele vê o primo dele vindo, que era Jesus, pensa: tá, é meu primo, e do nada o Espírito Santo paira sobre ele, os olhos se abrem e ele fala: esse é o Filho de Deus. Eu mesmo vi, eu mesmo testemunhei de que ele é o Filho de Deus. E João não vem apontando os holofotes para ele mesmo. João não vem falando: olhem para mim, oi, eu sou aquele que batiza com águas, através de mim as pessoas são batizadas em arrependimento. João não fala isso. João não aponta os olhos para ele, mas eles perguntam: quem és tu? Tu és Cristo? Não, não sou eu. Tu és o profeta? Não, não sou eu. Tu és Elias? Não, não sou eu. Não olhem para mim, não olhem para aquilo que eu faço. Não sou eu. Esses que vocês questionam, esses que vocês procuram, não sou eu. Eu sou somente uma voz que clama do deserto: preparai o caminho para que ele venha. Que nós possamos ser como João Batista, que não fala: olhem para mim, olhem para o que eu faço, olhem para os meus dons. Não, não olhem para mim. Não sou eu aquilo que vocês procuram. As respostas que vocês procuram não está em mim, não está em quem pisa aqui em cima, está naquele que vem. Que nós possamos ser somente uma voz que clama do deserto: preparai o caminho para que ele venha. E de repente os olhos de João foram abertos. Aquele que ele dizia não conhecer, ele percebe que ele é o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Que a gente possa entender o peso de João Batista perante o plano do Senhor. Para que Jesus viesse, precisaria haver um batismo de arrependimento. Para que Jesus viesse, o solo, o caminho precisava ser preparado. Antes de Jesus vir, de consumar o plano de Deus, o caminho precisava ser preparado. E João diz: eu não sou esse que vocês procuram, não sou ele, não olhem para mim. Eu sou uma voz que clama do deserto, de um lugar seco, de um lugar que talvez não tenha provisão, de um lugar que talvez não tenha, água. É seco, um lugar sem riquezas, um lugar sem provisão, um lugar sem sucesso. Mas eu sou a voz que proclama desse lugar mesmo, um lugar que ninguém mais quis pisar, um lugar que as pessoas não viram valor, um lugar que as pessoas falaram: é um deserto, é vazio. Eu sou a voz que clama do deserto: preparai o caminho para que ele venha. Então arrependam-se. Eu batizo com água para que vocês se arrependam dos pecados de vocês. Mas aquele que vem depois de mim, ele batiza com fogo, ele batiza com o Espírito Santo. Então se coloque de pé essa noite. Que nós sejamos como a geração de João Batista. Que nós sejamos uma geração de João Batista.
que fala: não olhem para mim, não olhem para aquilo que eu faço, não olhem para o quanto eu sou boa, não olhem para o quanto nós realizamos milagres. Não, não é sobre isso. Se nós formos olhar a história de João Batista, ele não foi um homem de bens, um homem de talvez uma influência para multidões. João Batista, ele comia gafanhoto. João Batista, ele se vestia de um jeito estranho. Porque João Batista era um homem humilde, era um homem que não olhava para as coisas da terra. Era uma voz que clamava no deserto. Então, que nós possamos entender e sermos como João Batista foi, que preparou o caminho para que o Senhor viesse. E de repente, o tempo chega a um alinhamento com céus e terra, e o João olha e vê: é ali, olhem lá, é Ele, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vi com os meus próprios olhos, é Ele, o Filho. Então que nós possamos ser, Senhor, uma igreja que carrega o coração e a geração de João Batista. Não olhem para mim, não olhem para os meus feitos, mas que nós possamos preparar o caminho para que o Senhor venha, preparar o caminho para que o Cordeiro de Deus entre. Pai, nós queremos sujar as nossas mãos, nós queremos colocar nossas mãos no trabalho, airar a terra, Senhor, preparar a terra, para que nós possamos dizer: eis o noivo, eis aquele que prometeu e veio. Eis aquele que prometeu que viria e agora está vindo. Que nós possamos ser essa igreja que prepara o caminho para que o Senhor entre.